É isso aí, meus amigos, meus irmãos. No capítulo 3 de Filipenses, nós vamos dar diretamente agora com o que a gente comentou um pouquinho no vídeo passado, né? Olha pra você ver, ele fala assim. Primeiro ele fala que vai falar o que ele sempre falou repetidas vezes, porque é segurança. O que ele sempre falou, que é uma glória, que essa glória é a salvação, que essa glória é a vida eterna, que tem um processo, que tem um desenvolvimento, que tem a santificação, que tem o amor, que é a santificação, que é o bem praticado, que é boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ele vai falar da ressurreição dos mortos. As mesmas coisas, ele sempre vai falar. Por quê? Porque vai chegar esses caras que vêm falando outras coisas, para que tá bem firmado na cabeça dos irmãos sobre a verdade do evangelho, para que quando vir outra pessoa pregando outro evangelho, você vai discordar facilmente, você não vai ter problema, né? E ele já fala isso e logo depois ele fala assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Olha pra você ver, maus obreiros. Isso está dentro da igreja. Maus obreiros. Tô falando isso aqui, gente, cuidado com isso, porque não é para ficar julgando os irmãos, não. Tô falando aqui no contexto da igreja de Filipenses, mas assim, não tô falando pra gente ficar apontando dedo em irmãos, não. Em nome de Jesus, tem misericórdia aí. Não é isso, não. No nosso tempo, também maus obreiros, há falso profeta, demais, muito mais. Mas assim, pelo menos na igreja onde que eu reúno, são grandes homens de Deus. Os homens, né? São grandes homens de Deus. Deus foi levantado pelos próprios Senhor Jesus, né? Deus deu graça para eles. Então me ajuda nisso aí. Não vem me entender errado nisso, não. Pelo amor de Deus. Tem gente que tem boa vontade de ouvir a gente. Tem gente que não tem, não. Então eu tenho que tomar cuidado. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui é o mesmo problema, pessoas que se vangloriavam no que eles eram, seus títulos, tanto que Paulo está trazendo um assunto para esse contexto, falando assim, ó, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí circuncidado no oitavo dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, contra a lei fariseu, contra o zelo, perseguidor da igreja, irrepreensível. Ele começa a falar o currículo dele, parece que para a época dele é algo assim muito positivo, assim, né? Um cara acima da média. E ele vai mostrar que isso tudo não vale de nada, porque eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Aqui ele não está falando no caso da sublimidade do conhecimento de Cristo, porque a palavra conhecer, conhecimento, ela tem o mesmo sentido. Ela tem sentido de saber, de ter entendimento, e tem um sentido de experimentar também, que esqueci o nome da palavra. Que tem sentido de experimentar. Aqui eu entendo, eu acredito que ele está dizendo de conhecer a sublimidade, o conhecimento de Jesus, eu acho, de experimentar na sua carne a transformação, a imagem do Senhor Jesus. Tanto que ele vai discorrer sobre exatamente isso. Ele fala assim: de veras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio, como lixo, como esterco, para ganhar Cristo. Você vê que o próprio Paulo, ele com toda essa carreira dele no Senhor, com essa fé que é de invejar, vamos dizer assim, né? O cara ainda, ele tá correndo para conseguir o que Deus prometeu. Ele tá aqui, ó. Aí ele fala assim, considero para poder ganhar Jesus e ser achado nele, não tem justiça que próprio procede de lei, senão é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer,
aqui não é só a questão do entendimento intelectual, mas é a questão conhecer, experimentar Cristo no corpo. E o poder para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Observe o que ele está dizendo. A comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não ressuscitaremos dos mortos, não o conheceremos, não o ganharemos, se não nos conformarmos com sua morte. Porque nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressurreto dentre os mortos, assim também andemos nós na novidade de vida. Então nós precisamos nos conformar com a morte de Jesus para ganhar Cristo, para conhecer o poder da ressurreição, para ser achado nele. Isso que ele está falando. Então você percebe o que ele está dizendo no capítulo 3 de Filipenses tem um pouco a ver o que ele diz, depois a gente vai fazer vídeo sobre a segunda carta dos Coríntios, que ele diz em Coríntios 12. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele falou, eu estou dizendo isso porque ele está falando, porque ele se gloria só nas fraquezas. Mas como a igreja de Coríntios vinha homens que dizia que era o tal, que fazia, acontecia, e estava desprezando Paulo pega e fala assim, olha, se eu quiser me gloriar, eu me gloriaria, porque eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele não fala que é ele, diz que é um homem, porque ele fala mais dele na questão das fraquezas dele, para benefício dos irmãos. Mas ele falou, se eu fosse falar das minhas revelações, se tivesse que me gloriar, eu fui arrebatado, foi ao terceiro céu, só para início de conversa aí, só para início de conversa, eu fui só lá no paraíso, só lá. Então, assim, mas ele não se gloriava nisso, ele se esvaziava dessas coisas, para poder conhecer Jesus, para poder ganhar Cristo, porque Cristo está nisso, está no que se humilha, está no que na humilhação, né? Eu estou tentando achar a palavra aqui, conforme Filipenses 2, mas eu não consegui. Então tá nisso, e você não se considerar ser alguém, não considerar. Então ele tá mostrando a glória que nós chegaremos nos conformando com a morte de Jesus. Então, ou seja, meus irmãos, que vocês possam se atentar para o amor, sabe? O amor, não sei se vocês lembram no vídeo que a gente fez sobre a igreja até incluir a igreja de Filadélfia na carta aos Coríntios, que o amor, o Senhor fala para a igreja de Filadélfia, que é a igreja que ama os irmãos, fala assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você vê que a igreja que ama tem uma coroa, mano. Eu sei que a coroa aqui não é a que a gente fica brincando, é pedrinha na cabeça, né? Aqui você fez uma gentileza para alguém, aí a pessoa brinca, né? Tá cheio das pedrinhas da coroa, né? Que é uma brincadeira muito legal e devemos continuar, lógico. Mas a coroa aqui é a nossa vitória sobre o pecado, é a nossa ressurreição. Paulo ele fala para Timóteo, eu combati o bom combate, guardei a fé e eu vou receber a coroa que Deus prometeu. Ele fala isso lá para Timóteo, 2 Timóteo 4, versículos 7 ou 8, se eu não me engano. Então, tem acho que a igreja de Esmina, ao que vem, o diabo vai colocar vocês 10 dias de tribulação, ser fiel até a morte. E receberás a coroa da vida. Você ser fiel para morrer e você receberá a vida. Então, nós estamos falando, a igreja de Esmina, ela foi perseguida mesmo e atribulada e foi levada à morte. Mas a morte que eu estou falando nossa, que ainda nós não temos um governo que persegue cristão, que mata, mas a morte que eu estou querendo dizer que é a pior do que alguém te matar, é você se matar. É você morrer para você, para os seus desejos, suas vontades, suas prioridades, em prol de alguém. Em prol de alguém. Então,
é tomar a cruz todos os dias, dia a dia, né? Que dizem lá em Lucas. É nós morrermos para achar a vida. Então é isso que eu quero dizer, e que Paulo disse para o Coríntios, que Paulo está dizendo aqui em Filipenses.